Olá, gente, muita paz para vocês, muito boa noite. Nós estamos aqui fazendo mais uma palestra espírita. Dessa vez nós faremos uma reapresentação da nossa facilitadora Olga Lira, que ocorreu no nosso EFEM no último dia 21 de novembro, o Encontro Fraterno Espírita de Moreno, onde ela falou da citação de Joana de Ângeles sobre o homem solidário jamais encontra-se solitário. Nos próximos sábados, nós faremos reapresentações dessa atividade que ocorreu nesse último dia 21 de novembro, do nosso EFEM. Eu me chamo Pedro Henrique, sou trabalhador do Grupo Espírita Amigos Fraternos, GEAF, aqui de Moreno, tá certo? Antes de fazer a nossa prece inicial, eu quero deixar um recadinho para vocês. Nós estamos na fase final de arrecadação dos nossos alimentos para o nosso Natal Fraterno, tá certo? Nós precisamos arrecadar alimentos para 70 cestas básicas para serem entregues para as famílias carentes da nossa cidade. Então nós contamos com a sua doação, com a sua caridade, com o seu amor. A gente não consegue fazer isso sem vocês, tá certo? Então vamos nos concentrar agora para agradecer a Deus mais uma oportunidade de estarmos aqui cultivando o amor, cultivando o que há de nós belo e bom. Que o Senhor ilumine essas famílias que estão cedendo com generosidade essas doações, assim como a nós que fazemos essa atividade, assim como, e não menos importante, mas com toda certeza é eles que precisam, a essas famílias que vão receber esses auxílios. Ilumina cada pessoa que esteja passando por alguns minutos ou durante toda essa atividade, para que possa realmente recarregar as energias para a continuada da nossa jornada. Ilumina o nosso grupo, ilumina a facilitadora que nos agraciou com essas belas palavras e que a gente possa continuar firme e forte na fraternidade. Assim seja, muita paz. Eu agora vou entregar a palavra para a nossa Olga Lira, uma reapresentação da palestra dela, falando sobre a citação de Joana de Ângeles, o homem solidário jamais encontra-se solitário. Até mais. Bem, que o amor de Jesus nos envolva nesse momento e seus exemplos guiem nossos passos. Principalmente os exemplos de Jesus. Esse é que deve ser exatamente o nosso guia. E que nessa tarde a gente se sinta assim, envolvido por esse amor e esses exemplos cada vez mais estejam nos direcionando. No livro O Homem Integral, Joana de Ângeles faz um estudo sobre os fatores de perturbação psicológica do homem e aponta Jesus, o homem integral, como o modelo para auxiliá-lo na busca do equilíbrio e do amadurecimento emocional. Jesus, como todos nós, fomos criados por Deus, espíritos simples, ignorantes, trilhou todo o caminho evolutivo. E Jesus ultrapassou todos os limites do conhecimento. Jesus detém todo o conhecimento universal e desenvolveu todo o seu potencial, o potencial que Deus lhe deu. Por isso que ele é o homem integral, é o modelo integral para que a gente possa seguir. Esse é o melhor modelo que nós podemos utilizar para buscarmos alcançar o equilíbrio e o amadurecimento emocional, consequentemente, a nossa perfeição, para que também possamos ser o homem integral e assim conquistarmos as nossas vitórias, a nossa elevação espiritual. Num trecho do livro, Joana diz o seguinte: há
uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. Isso é um retrato de uma sociedade doente, uma sociedade que a gente está vendo aí a toda hora. As pessoas cada vez mais preocupadas com uma imagem externa, onde ela possa esboçar uma felicidade que ela não está sentindo. A nossa vida aqui na Terra não é uma felicidade plena. Não existe ninguém aqui vivendo uma felicidade plena. Nós passamos por altos e baixos, vivemos momentos de felicidade, de alegria, e momentos difíceis, de verdadeiros desafios como esse que estamos vivendo da pandemia. Mas muitas pessoas não aceitam essas dificuldades da vida e tentam expor, transmitir uma imagem perfeita de que está sempre, sempre com muita saúde, feliz da vida, vivendo num mar de rosas. Mas por dentro, muitas vezes, é o retrato da infelicidade, é o retrato da solidão. É uma criatura, às vezes, solitária, chega carregando uma bagagem pesada de sentimentos que faz sofrer. E isso é uma coisa que a gente está vendo aí, está muito visível no nosso dia a dia. Quantos de nós conhecem pessoas que a gente vê as exposições, as postagens em redes sociais de uma vida maravilhosa, mas nós que convivemos tão próximo, sabemos que aquilo ali é só uma fantasia. Sabemos que a pessoa não está passando por nada daquilo ali, muito pelo contrário. Mas elas tentam se esconder atrás dessa máscara de felicidade. Então, é uma sociedade que ainda está doente, que ainda não consegue lidar com as suas dificuldades, com os desafios, e isso é preocupante também, porque está atingindo os jovens de uma maneira geral. Então, a gente vê a felicidade fictícia, imaginária. Essas duas imagens que eu coloquei aí, exatamente ilustrando, né? É a máscara da felicidade, do sorriso, da alegria, a outra colocando lá a pintura dela com um sorriso enquanto a lágrima está escorrendo. Então, temos uma sociedade hoje doente e, como diz Joana de Ângeles, a amargura domina, o ressentimento enfurece e a frustração longamente adiada assoma e o conduz à depressão. Nós temos visto a depressão crescer assustadoramente, até entre crianças. As interrogações sucedem-se. E agora? O que fazer da vida, do tempo? Pessoas sem objetivos. Então, como não cultivou outros valores, outros interesses, arroja-se ao fosso da autodestruição, egoisticamente, esquecido dos familiares e amigos, afinal, aos quais nunca deu maior importância nem valorização. Afasta-se mais do convívio social e, não raro, suicida-se direta ou indiretamente. É muito triste vermos toda uma situação como essa numa sociedade que atingiu um nível de conhecimento intelectual, de tecnologia tão avançado. Mas, moralmente, ainda vemos uma sociedade triste, doente, depressiva, porque não conseguem cultivar os verdadeiros valores. Existe ainda na nossa sociedade, no ser humano de uma maneira geral, o equívoco de considerar a felicidade diretamente associada às conquistas materiais. E quando essas conquistas não acontecem, então se vê sem saída, o que fazer da vida, do tempo. A gente tem que encontrar as saídas, a gente tem que encontrar as formas de vencer os desafios. Então, diante disso, tem pessoas que não conseguem enfrentar as dificuldades. E aí vem a depressão e uma série de doenças. Jesus é o exemplo para que a gente possa vencer essas dificuldades. Joana de Ângeles ainda diz: a neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pelas conquistas dos valores de pequena monta, porque é transitório. As conquistas materiais, de uma maneira geral, o nosso apego, nós ficamos distraídos, voltando o nosso olhar exclusivamente para as coisas da matéria, do plano físico.
quando tudo isso é transitório. E aí ela mais adiante diz, contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade. Essa frase do Joana é perfeita, né? A psicóloga, assim, que faz uma reflexão, faz a gente compreender, às vezes enxergar as coisas que a gente não estava conseguindo enxergar direito. E ela traz essa reflexão para a gente, mostrando que se a gente está se sentindo nesse vazio, procure se ocupar de alguma forma, procure ajudar um enfermo, um idoso, uma criança. São muitas as formas que a gente tem para sair desse vazio, dessa inércia, dessa depressão. Claro, eu não estou dizendo que depressão não seja doença, mas muitas vezes o nosso estado depressivo faz com que a gente alimente essas coisas através de pensamentos negativos e através do isolamento. E como ela mesma diz nesse livro, o homem solidário jamais se encontra solitário. Não existe essa solidão para quem é solidário. Porque não solitário, como ela mesma explica, aquele que precisa de alguns momentos de reclusão, alguns momentos de reflexão, de um silêncio pessoal. Não é essa solidão, que às vezes a gente precisa desse isolamento em alguns momentos de nossa vida, mas aquele que realmente se isola da vida social, aquele que vive realmente solitariamente. Mas vamos fazer então uma reflexão sobre o nosso processo de evolução aqui na Terra, enquanto espíritos a caminho dos níveis mais elevados. Nós fomos criados simples e ignorantes, sabemos todos nós, inclusive Jesus, todos nós espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Isso é uma prova da perfeição de Deus. Deus, como ser perfeito, não privilegiou ninguém, não criou os melhores e outros não tão melhores. Nos criou todos simples e ignorantes, mas com capacidade para alcançarmos a perfeição. Essa perfeição que Jesus já alcançou. Essa perfeição é que nos levará realmente à verdadeira felicidade. Não essa felicidade que a gente conhece que é, essa que a gente acha que é felicidade, mas aquela felicidade verdadeira, onde nada mais nos atinge, onde não cultivamos mais o ódio, o rancor, a mágoa, não nos tratamos como seres diferentes, onde nos enxergamos todos iguais, onde reconhecemos Deus como nosso Criador, Pai maior. Então, à medida em que nós evoluímos espiritualmente, nós vamos alcançando níveis cada vez mais altos, até chegar à perfeição, até os níveis angelicais. E para alcançar essa perfeição, nós precisamos eliminar todas as imperfeições. Nós somos seres imperfeitos, ou melhor, nós estamos imperfeitos ainda. Nós somos seres perfectíveis, fomos criados para a perfeição. Mas para chegar até ela, precisamos eliminar as imperfeições, porque para sermos perfeitos, precisamos possuir apenas as virtudes. Não há lugar para um ser perfeito onde ele tenha muitas virtudes, mas ainda tenha uns vestígios de imperfeição. Não, ele está a caminho, mas ele só alcançará a verdadeira perfeição, ele só será um homem integral quando ele realmente possuir apenas as virtudes. Então, essa é a verdadeira realização do progresso. E aí, quando nós realizamos todas as nossas conquistas, quando desenvolvemos todos os potenciais que Deus nos concedeu para que possamos alcançar essa perfeição. E aí, esse progresso realizado significa sair do status de simples e ignorantes, como fomos criados, e passarmos para o status de perfeitos. Isso só vai acontecer através da reforma íntima, que é o tema desse segundo encontro. Então, essa reforma íntima, esse trabalho de transformação de cada um de nós,
cada espírito criado por Deus, é que faz com que a gente saia desse status lá embaixo de simples e ignorante para alcançar o status perfeito. Olha só, vou colocar lá na minha rede social meu status. Ser perfeito. É maravilhoso. Mas a caminhada é longa. E esse progresso, a gente não conquista sem esforço próprio, nem sem o apoio das pessoas, da sociedade. A gente não conquista sozinho. Esse progresso é realizado, muitas vezes eu costumo dizer, é uma conquista solitária, porque ela é minha, sobre mim mesma, mas, ao mesmo tempo, é uma conquista coletiva, porque eu preciso do outro para poder aprender, para poder progredir, assim como o outro também precisa de mim. E Joana de Ângeles, nesse livro, O Homem Integral, ela vem fazendo todo um raio-x dessa sociedade, do ser humano, com suas deficiências, com suas dificuldades, e mostrando exatamente o modelo que a gente precisa seguir para alcançar esse status de ser perfeito, para conquistarmos o nível de homem integral. E Allan Kardec, lá em um livro dos Espíritos, no livro 3º, que trata das leis morais, no capítulo 7, a lei de sociedade, o item 1 fala exatamente da necessidade da vida social. E ele nos diz: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, Allan Kardec nos traz claramente essa explicação dessa necessidade que temos. Nós, quando fomos criados, nós temos todas as faculdades, ou melhor, todos os potenciais necessários para que a gente possa desenvolver. Mas essas faculdades elas não estão completas e precisam dessa união. É à medida que eu lido com o outro, que eu trato com o outro, que eu percebo no outro aquilo que eu preciso modificar em mim. Assim como o outro percebe em mim o que precisa modificar nele. E é nessa troca, nessa ajuda mútua, que nós vamos progredindo. Então, nós temos necessidade uns dos outros, precisamos uns dos outros, precisamos da vida em sociedade. Então, se isolar é ir de encontro a essa lei de sociedade, é ir de encontro à lei de progresso. Ainda nesse livro dos Espíritos, no livro 3º, que trata das leis morais, só que no capítulo 8, ele fala da lei do progresso, que no item 2, ele nos traz exatamente a marcha do progresso. E a questão 785, Allan Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos Espíritos é curtinha. São o orgulho e o egoísmo. Realmente, o egoísmo, ele é a fonte de todos os vícios. Como nós vimos, para alcançarmos o progresso realizado, o progresso total, claro, não é? A gente vai progredindo pouco a pouco, mas para a gente chegar lá no progresso completo, a gente precisa eliminar o egoísmo, porque ele é a fonte dos vícios, da vaidade, da prepotência, da desonestidade, da intolerância. Se a gente observar todos esses sentimentos, vamos ver que lá no fundo existe a semente do egoísmo. Por mais que nós já tenhamos progredido e nos melhorado, nós ainda estamos imperfeitos. E nós somos espíritos imperfeitos nesse momento, ocupamos a 3ª ordem justamente porque ainda temos vestígios do egoísmo, uns mais do que outros. Porque nessa escala evolutiva, como Allan Kardec bem nos traz em O Livro dos Espíritos, a escala espírita, onde ele classifica os espíritos em 3ª ordem, 2ª ordem, 1ª ordem, lá na 3ª ordem, ou melhor, nas ordens, os espíritos não são todos iguais.
Não significa que todos os espíritos que estão na terceira ordem estão todos no mesmo nível moral. Não. Alguns estão lá na base mesmo, ainda bastante atragados, se arrastando, tentando vencer, mas deixando muitas das imperfeições ainda sobressaírem as suas virtudes. Já outros, nessa caminhada, ainda na mesma ordem, mas já estão mais elevados, estão mais próximos da segunda ordem. Então, a gente não vai conseguir essa transformação da noite para o dia. Eu não vou eliminar hoje, eu decidi que eu não quero, não vou ser mais egoísta porque eu entendi que eu não devo ser, mas a gente não consegue essa transformação tão bruscamente. É lapidando, né? É se lapidando que a gente vai vencendo e buscando justamente se melhorar, buscar o exemplo em Jesus, esse homem integral, que nos trouxe todos os exemplos de perdão, de amor, de tolerância, de igualdade. Nós vivemos numa sociedade tão desigual. E essa pandemia veio expor justamente essas desigualdades. Um planeta tão rico, onde não haveria necessidade de um ser humano passar fome. Nós vemos aí a fome exposta de forma rude, maltratando crianças, idosos, não escolhe quem. E um planeta tão rico como que Jesus construiu para que a gente aqui pudesse habitar e progredir. Mas porque ainda nós, os seus habitantes, carregamos ainda esse egoísmo nas nossas raízes. E aí nós podemos até caracterizar algumas coisas sobre o egoísta, uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta, ela nunca está solícita. O egoísta, ele não é solícito de maneira nenhuma. Se você encontrar numa situação, uma pessoa carregando um peso e está ali com dificuldade, o egoísta passa, finge que nem vê e segue adiante. Não é com ele. Ele não é solícito. Se ele entra num transporte coletivo e sentar, se acomodar, e uma pessoa de mais idade, uma gestante, uma pessoa com mais dificuldade, carregando bagagem, tudo, ele é incapaz de ser solícito, de oferecer lugar pelo benefício para outra pessoa. Então, ele tem ainda um egoísmo muito forte nas suas ações. Ele se isola justamente para não ter o convívio com os outros. Não gosta de ajudar de maneira nenhuma. Pensa apenas em si. São características próprias de uma pessoa egoísta, né? Bastante egoísta. Com licença. E aí, como diz Joana de Ângeles, o homem solidário jamais se encontra solitário. E aí, será que só essa letrinha, mudar de um T para um D, de um D para um P, muda todo o significado dessa palavra, sair de solitário para solidário? O que é que a gente pode entender sobre solitário, sobre solidário? Eu peguei algumas definições. Solitário é aquele que está só, que gosta de viver só, isolado do convívio social. O solidário é o que expressa solidariedade, que ajuda alguém num momento difícil, que compartilha das mesmas ideias. Vejam que aqui o significado de solidário, da palavra solidário, ele é bem abrangente. O significado que Joana de Anjos nos traz de solidariedade é no sentido de ajudar. E aquele é mais abrangente, fala, inclusive, ser solidário no sentido de compartilhar de mesmas ideias. Por exemplo, alguém chega para mim e diz, eu estou com um projeto assim, tenho uma ideia assim, sou solidária, essa é a sua ideia, muito boa. Então, não significa que eu vá ajudá-lo, né? Mas sou solidária à ideia. Mas o solidário, no sentido que Joana de Anjos vem nos mostrar, é aquele que gosta de ajudar. Principalmente quando vê alguém no momento difícil. Tem gente que fica catando, assim, para poder ajudar. E o solitário é no sentido daquele que realmente se isola para não conviver com as pessoas. Não aquele que busca estar um pouco sozinho, que não gosta muito de agitação, mas que tem uma boa relação com a vida social, que mantém seus trabalhos sociais, que ajuda as pessoas. É diferente. Então, nós temos que ter essa compreensão
do sentido tanto de uma palavra quanto a outra, que Joana de Ângeles empregou quando nos disse que o homem solitário jamais se encontra solitário. Então, dá para a gente perceber que solitário é bem diferente de solitário, que bastou uma letrinha e mudou completamente. Essa imagem aí do solitário, ele pode nem ser uma pessoa tão solitária, mas só para ilustrar aquela pessoa que não convive com os outros, porque o solitário ele não participa da vida em sociedade. Já o solidário, ele participa e ele faz questão de estar ali junto com a sociedade, com as pessoas, principalmente no sentido de ajudar, não só de estar presente, mas para ajudar. Esse é o significado do solidário. E nós vimos muito disso nesse momento que a Terra vivenciou a partir da pandemia. Agora deu uma tréguazinha, né? A coisa está um pouco mais suave, mas nos primeiros momentos foi uma coisa assim assustadora. Todos nós ficamos assustados, nunca imaginávamos que iríamos passar por uma situação como essa. Queríamos ficar isolados, trancados em nossas casas, sem poder ver nossos parentes, nossos amigos, sem poder ir ao trabalho. O trabalho veio para dentro da nossa casa. Muitas pessoas se desesperaram, muitas pessoas se desequilibraram, justamente por não ter construído valores sólidos baseados no homem integral, no homem Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que aquele ali, sim, é um verdadeiro alicerce para que nós nos sustentemos diante desses desafios. As pessoas que encontraram mais força foram aquelas que buscaram compreender o momento, aceitar o momento e lutar. E nós vimos muitas vezes, eu coloquei essa imagenzinha aí, porque eram recadinhos que a gente passou a encontrar em elevadores, né, em condomínios, e esse recadinho diz assim: olá, vizinhos mais velhinhos, vocês não precisam sair de casa se precisarem de algo da rua, padaria, mercado, farmácia. Podem contar conosco. E aí colocava o nome, o número do WhatsApp e o apartamento. E assim as pessoas passaram a se ajudar. Muitas pessoas passaram a ser tocadas, né, a empatia veio aflorar em tantas pessoas, e nós vimos a sociedade buscar uma forma de se ajudar. Muitos não, muitos se isolaram realmente. Vimos crescer o número da violência doméstica pelo consumo excessivo, inclusive, de bebida alcoólica. Vimos crescer o número de pessoas com depressão, mas se formos analisarmos, tudo isso tem justamente a causa na falta da base sólida chamada Jesus, que nos sustenta, que nos equilibra, que nos faz manter o equilíbrio emocional para enfrentar os momentos de dificuldade. A solidariedade na pandemia, houve uma explosão de solidariedade. Né? Pessoas começaram a costurar máscaras para doar. Eu vi pessoas que não têm condições de comprar um pão para doar, porque já falta para dentro de casa. Não tinha dinheiro para comprar 10 centímetros de tecido, mas conseguiu que uma pessoa, ela sabia costurar, ela conseguiu que uma pessoa costurava, sobrava retalhos, doasse para ela e ela costurou essas máscaras e saiu doando. Veja, pessoas numa dificuldade material grande, mas de uma base moral sólida, forte, capaz de enfrentar as dificuldades. Foram muitas pessoas não só fazendo máscaras, mas outras coisas também. A quantidade de lives que vimos serem produzidas por pessoal religiosos, professores, médicos, pessoas de diversas áreas do conhecimento, trazendo informações esclarecedoras, tentando ajudar. Foi muito grande. Nós hoje estamos aqui realizando esse segundo encontro Fraterno Espírita de Moreno, graças a essa tecnologia que nos permitiu que, mesmo dentro de nossas casas, pudéssemos estar
em sociedade, sendo solidário, buscando ajudar através da palavra, através da elucidação. Eu lembro de um comentário de uma amiga que, quando ela terminou uma palestra online, eu não lembro bem o tema, depois ela comentou comigo da importância do que e da seriedade do nosso compromisso quando a gente se expõe a falar, a explicar, a transmitir, porque no final, uma das pessoas que assistia a live entrou em contato com o grupo e disse que estava passando por uma depressão e vinha pensando seriamente em tirar a própria vida, mas que depois daquela palestra se sentiu muito fortalecida e que ia buscar os meios de vencer a depressão, ia buscar outras formas de se ocupar para tirar essa ideia do pensamento. Vejam quantas pessoas puderam ser ajudadas e a gente não se dá conta. Quantos grupos de preces foram formados, pessoas que não tinham o hábito nem de orar, e passaram a orar pelo outro, pela terra. Foi um aumento da solidariedade tão grande que a própria mídia passou a divulgar mais. A gente sempre diz que a televisão só mostra notícia ruim, mas de repente eu passei a observar que todos os dias tinha uma notícia mostrando uma ação solidária que estava acontecendo em determinado local. Então, nós vimos tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos, diante de uma situação triste, claro, a pandemia trouxe uma consequência grave para muitas pessoas que ficaram em situação muito difícil, desempregadas, as pessoas que vivem em situação de risco nas ruas, se viram mais isoladas ainda, porque elas dependiam da solidariedade das pessoas para levar o alimento, muitas vezes, uma vez por dia. E as pessoas se isolaram em suas casas e aí não chegavam mais esses alimentos para essas pessoas. Imagina o desespero. Mas muitos venceram, buscando todos os recursos de proteção possível, buscaram a união, inclusive, independente de religião. Grupos como a ONG Anjos da Noite, por exemplo, que não se unem pela religião, ali tem espírita, católico, evangélico, diversas crenças, filosofias religiosas, mas onde a principal é o amor. Porque todos seguem o exemplo que Jesus deixou e se unem em assistência àqueles tão necessitados que estão nas ruas, que precisavam tanto do alimento. Então, a gente viu isso crescer bastante nesse momento. E aí, ainda, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 7 da Lei de Sociedade, Allan Kardec pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza? Mas como todos os gostos também são naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Aí os espíritos superiores nos respondem: satisfação egoísta. Vejam, olha lá a raizinha, né? Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Portanto, nós precisamos ser úteis aos outros. Ser solidário faz bem à saúde, inclusive. A doutora Cláudia Cruz, uma psicóloga, numa entrevista na Rede Baiana, ela diz que estudos mostram que ações altruístas estimulam a liberação de substâncias antiestressantes, como a ocitocina e a dopamina. E eles, sem sombra de dúvida, ativam os circuitos de recompensa do cérebro, que está relacionado à sensação de prazer, combate à depressão, melhora o sistema imunológico e cardiovascular. E ela diz mais, que basta uma ação, um gesto de solidariedade, por exemplo, para liberar essas substâncias que trazem essa sensação de prazer, de paz, né, e combate a depressão. E se essas ações se repetem, se elas passam a ser frequentes, então esse nível de satisfação passa a ser mantido. E aí, adeus depressão. Então, a gente depende muito
do esforço próprio para o nosso progresso e para a nossa melhoria. São muitas as oportunidades que surgem no nosso dia a dia para que sejamos solidários e não sejamos solitários. Olha, ajudar uma pessoa que está carregando alguma coisa, um peso, uma pessoa idosa, por exemplo, não importa se conhecemos as pessoas, basta sabermos que existem tantos necessitados do pão material, vamos doar alimentos. Às vezes a gente diz, não tenho. Força um pouquinho, cutuca lá na sua despensa que você acha alguma coisa. Né? Muitas vezes você pode não ter um pacote de macarrão fechado, tem meio, dá o meio pacote de macarrão. Com certeza você vai conseguir comprar novamente, mas aquela criatura está precisando daquilo naquele momento. Então é muito importante ser solidário. Num simples gesto de generosidade, podemos ser solidários, mesmo que nunca mais nos encontremos novamente. Ajuda um cego a atravessar a rua. E é assim que a gente vai transformando, eliminando as nossas imperfeições. Doar sangue é saber que podemos estar salvando a vida de alguém apenas com uma atitude solidária. Um simples gesto pode expressar um ato de solidariedade. Eu vou ter essa imagem aí porque é uma coisa que é tão comum no nosso dia a dia, a gente vê e a gente desconsidera, já passa assim meio que batido. Quantas pessoas levam a sua compra, colocam no carro e deixam o carrinho do supermercado ali na vaga do estacionamento, a próxima pessoa que vier estacionar tem que tirar. Isso é um sintoma de egoísmo. Se você começar a se libertar do egoísmo, você já começa a mudar as suas atitudes. Você já percebe que esse carrinho não deveria ficar aí. Você põe de volta lá no local. Ajuda, inclusive, o próprio funcionário, uma questão de solidariedade com o outro. Pensar no outro é ser solidário. Quantas pessoas correram para o supermercado, compraram o que podiam, se mais pudesse, teriam comprado, sem imaginar que aquelas prateleiras vazias poderiam fazer falta para alguma pessoa que não tivesse tido condições de ir antes. E isso a gente viu acontecer não só aqui, mas em tantos locais. É o egoísmo ainda presente. A gentileza, o respeito, são atitudes solidárias. Nosso cotidiano está repleto de oportunidades para exercitarmos a solidariedade. Essa imagem que está aqui, não sei se dá para entender, é a pessoa armazenando um caco de vidro de uma forma adequada antes de despejar no lixo para a coleta, porque pode machucar o garim. Então, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a viver a vida em sociedade, pensar no bem do outro, a gente passa a ser muito solidário. E o homem solidário jamais se encontra solitário. Porque uma pessoa solidária dificilmente tem tempo para se ocupar com o negativismo, com pensamentos pessimistas. Uma pessoa solidária está sempre ocupada com causas nobres e elevadas. Portanto, que Deus, em sua infinita perfeição e misericórdia, nos fortaleça a cada novo amanhecer, para que nos tornemos úteis e solidários e jamais nos encontremos solitários. Porque, conforme Joana de Ângeles, nós somos espíritos perfectíveis. Nós precisamos seguir os exemplos de Jesus, desse homem integral, para que possamos cada vez mais nos sentirmos melhores, em paz, nos libertarmos das nossas deficiências, das nossas imperfeições, das nossas infelicidades. E isso nós só vamos alcançar com o nosso próprio esforço. A solidariedade é uma ferramenta espetacular para que possamos nos sentir bem, para que possamos nos sentir felizes. Quando fazemos o bem, quando somos solidários verdadeiramente, sem nenhum interesse por trás desse gesto, nós sentimos um prazer tão grande, uma paz que nos invade de tal forma que parece que a gente está numa festa. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine cada vez mais, que esse guia esteja sempre nos mostrando o caminho e que a gente enxergue o suficiente para poder seguir. Agradeço a todos vocês que nos ouviram, que nos acompanharam com muita paciência e que esse evento possa trazer muitos frutos para todas as pessoas que buscam também o esclarecimento e que essa força que temos dentro de nós venha brotar e a gente possa transformar esse planeta num planeta cada vez melhor, a caminho de um mundo de regeneração. Muita paz para todos e muito obrigada.